Então, boa noite, pessoal. Acho que deu tudo certo. Por favor, sinalizem aí se tiver alguma coisa errada. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Tudo certo? Meu Deus, que aperreio. Misericórdia. Então, vamos lá. Eu espero que vocês ainda estejam aí. Meu nome é Yasmin, sou professora de língua portuguesa, faço parte do time do CFC Academy e hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham uma aula muito proveitosa. Eu tô com um pouquinho de dificuldade, como vocês puderem ver, então eu quero que vocês, sempre se faltar o som ou o vídeo, alguma coisa, vocês avisem, por favor, tá bom? E outra coisa que eu vou pedir também, hoje nós vamos falar sobre compreensão textual, que é um assunto que cai muito em qualquer concurso para quem está aí que não é necessariamente da contabilidade, em qualquer concurso cai. Então eu vou pedir duas coisas para vocês. Primeiro, eu tô com problema de olhar os comentários, mas eu vou dar um jeito. Quem não estiver entendendo o que eu estou falando, coloca lá que não entendeu, que eu vou tentar falar até todo mundo entender. E quem tem dúvidas que não sejam a respeito do conteúdo de hoje, eu peço que vocês ou mandem no CFC Academy para quem está dentro lá, quem já participa do grupo, quem já está em todos os aplicativos do CFC, mande lá que eu vou responder o mais breve possível. E para as outras pessoas que ainda não fazem parte do grupo do CFC Academy, que me mande por outros meios, ou coloque algum comentário aqui no próprio YouTube, de preferência que vocês coloquem no YouTube, ou falem comigo pelo Instagram do próprio CFC Academy, eu vou dar um jeito de respondê-los. Mas enfim, depois de todo esse aperreio, é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre compreensão textual. Eu sei que vocês sempre ouviram falar em interpretação textual, mas hoje nós vamos dividir esses dois conceitos, tudo bem? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre compreensão. Que interpretação e compreensão são realmente coisas que se complementam, são assuntos que se complementam. Mas compreender um texto é um pouco diferente de interpretar e é o que nós vamos falar hoje. Lembrando que, para quem vai fazer o exame de suficiência, a chance de cair é muito grande. Inclusive, ano passado, caiu uma questão sobre compreensão textual na prova que foi a prova geral, porque houve duas provas, né? Uma geral e uma para o Rio Grande do Sul. Caiu uma questão sobre compreensão e é bem provável que caia. E para quem vai estar estudando aqui por causa de concurso, saiba que com certeza a compreensão vai cair na sua prova. Não tem como. E digo mais, pode ser que ela tome conta de 30% das questões de língua portuguesa ou mais, ok? Então, sem mais demoras, porque já enrolamos demais, vamos lá. Compreensão textual é o nosso tema de hoje. Vamos começar o seguinte, uma forma um pouquinho mais descontraída. Primeiro, foi o que eu falei para vocês. Vocês aprenderam com a tia Lúcia a interpretar texto. Ela nunca separou esses conceitos, né? Ela só falou, vamos interpretar. Hoje nós vamos separar o conceito de interpretar texto e de compreender um texto. Yasmin, para que isso? Olha, esse conceito ele não cai em prova, o conceito. O que cai é a aplicabilidade. Por que eu vou ensinar isso para vocês? Porque com certeza vai cair na sua prova e eu quero que você ganhe tempo. Quando você olhar para a questão, olhar para o enunciado, você saber se ele está te pedindo uma questão de compreensão e interpretação. Por quê? Elas são diferentes e elas tomam menos tempo. Claro, né? Se você estiver treinando, vai ser bem mais fácil. Então, para a gente poder entrar em compreensão, você vai pensar o seguinte. Compreensão é mais ou menos quando você estava em casa e sua tia de longe ligava para passar alguma informação para sua mãe. E aí, digamos que, por exemplo, ela falasse: Fulano, avisa para sua mãe que a minha filha passou em um concurso de um tribunal. Ponto. Essa era a informação. E quando eu chegar, eu ligo para sua mãe e a gente conversa melhor. O que é a compreensão? É você passar para a sua mãe exatamente o que a sua tia pediu para passar, a informação exata, sem viajar, sem inferir, sem deduzir coisas. Isso é compreensão. Então, quando sua mãe chegar, aí você vai falar: mãe, a tia fulana tal ligou e falou o quê? Que a filha dela passou em um concurso de um tribunal. Pronto. Essa é a informação.
Aí, o que acontece? A sua mãe, pensa o seguinte, a sua mãe é a banca que fica sugerindo. Se foi de um tribunal, provavelmente é o da cidade dela. Se ela passou em concurso, ela estudou há muito tempo. Isso são coisas que, para compreensão de texto, elas não valem de nada. Então, quando você estiver fazendo questões de compreensão de texto, você vai pensar o quê? A mesma coisa que quando sua mãe começava a tentar entender o que não tinha sido falado, entendeu? Você vai ignorar, você vai falar, não, tá. Você vai falar isso pra banca, igual você falava pra sua mãe. Tá, não tem isso. Ela falou isso e isso. É o que você vai fazer com a banca. O que o texto está dizendo, isso, passou disso, não serve pra gente. Tudo bem? Então, compreensão, já dei aí o estralo. Compreensão é entender o que está exatamente no texto. Você não precisa ir para conceitos fora do texto. Você não precisa tentar entender o que ele quis dizer. Você precisa entender o que o texto disse. Ok? Vamos ler o conceito aqui bem bonitinho. Por quê? Como eu havia falado, o conceito ele não cai em si. Eu vi uma banca cobrando, que foi a Consulplano, concurso de 2024, o conceito mesmo de compreensão e interpretação. Então, para vocês não dizerem que eu não falei das flores, vamos falar sobre o conceito. Mas o mais importante é saber aplicar, tá? É vocês olharem a questão e entenderem. Isso aqui é compreensão, então vou direto no texto. Tudo que eu preciso achar está onde? No texto. Compreender é procurar no texto, ok? Vamos para o conceito. Então, o que é compreensão? Compreensão é analisar o que realmente está escrito. As ideias do texto estão explícitas, isso aqui é muito importante, e você deve identificá-las. O significado está no texto de forma clara. Então, para fechar, compreensão é o quê? Compreensão tem a ver com ideias que estão explícitas no texto. Você vai ter que caçar essas ideias para responder as questões. Você vai ter que entender o que de fato está escrito. Então, sempre que você fizer uma questão de compreensão, você vai ao texto. Eles vão dar, as bancas vão dar as alternativas, né? E a gente vai falar como elas cobram isso. Mas elas vão dar as alternativas e você vai pegar a alternativa e pescar no texto, tentar achar dentro do texto. Compreensão é não viajar na maionese, é ir ao texto, voltar ao texto quantas vezes forem necessárias para comprovar que as opções estão dentro do texto, porque compreender é isso, ok? E aí, como que as bancas cobram? As bancas cobram o que a gente chama de recorrência. O que é a recorrência? Recorrência é escrever a mesma coisa, mas com outras palavras. É o mesmo que parafrasear, ok? Você vai encontrar, eles vão te dar opções que vão parafrasear o texto, que vão fazer o quê? Escrever o que o texto disse, mas com outras palavras. Muitas vezes eles resumem, né, o que o texto disse, eles trocam palavras, mas quando você vai na essência, na ideia, é a mesma coisa. Então, é assim que as bancas cobram. Elas cobram recorrência. Escrever a mesma coisa com outras palavras. Até aqui tudo bem? Vamos ler o conceito para ficar bem bonitinho aí na sua cabeça? Então, vamos lá. Recorrência é a capacidade de recuperar uma informação presente no texto. Tem que estar no texto. O que as bancas fazem? Elas reescrevem o trecho, mas com outras palavras. Aí você pensa, Yasmin, recorrência, tranquilo. Interpretação, né? Só o fato de você falar interpretação já complica um pouco. A compreensão, tá bom? Então você pensa, a compreensão a gente aprendeu lá com a tia Lúcia e é só ler e entender o texto. Em prova, o buraco é um pouco mais embaixo. Principalmente a galera que vai fazer suficiência aí, né? O exame de suficiência de contabilidade. Vocês vão pegar a FGV. Então, olha só. Eles pegam um texto. A FGV usa textos curtos. Isso não significa nada, tá? Não quer dizer que seja mais fácil. Eles pegam textos e eles colocam frases, as questões, né? Cada alternativa, retomando o texto, mas com outras palavras. E é nessa que o bicho pega, entendeu? Porque quando você olha as opções, você não vê exatamente o que está escrito no texto. Essa é a maldade deles. É pegar e conseguir trazer a ideia principal do texto, mas com outras palavras, como sinônimos, com ideias parecidas.
E às vezes esses sinônimos, essas ideias parecidas, elas são com palavras que nós não temos muito conhecimento porque não são do cotidiano, entendeu? E é aí que nos pega. Então não vá para a prova achando que a parte de interpretação e compreensão você não precisa estudar, porque não é mais igual a quinta série que você lia uma palavra e pescava dentro do texto e respondia, ok? Agora é um pouco mais difícil, tudo bem? Então é isso, galera. A parte de conceito, de compreensão, ela é bem curta. É isso, é você entender isso. Qual outra coisa importante que vocês devem saber? Como que as bancas cobram esse tipo de questão? Daquele jeito que eu falei, né? Que elas trocam as palavras, dão uma resumida no que elas disseram, mas elas trabalham com essa equivalência de frase. Só que elas costumam apresentar 3 alternativas, 3 erros recorrentes, ok? Sempre você vai ter uma alternativa correta, quando for de marcar a opção correta, né? Uma alternativa correta, e geralmente essas outras opções, elas vão apresentar 3 erros, que são esses aqui, ó. Nós temos a extrapolação, como o próprio nome disse, foge do texto, são informações a mais, né? Informações muitas vezes verdadeiras, mas que vão além do que o enunciado pede. Pessoal, extrapolar, inclusive essa que mais cai, ok? Extrapolar é o seguinte, você traz informações a respeito do texto, mas você traz coisas a mais que não estavam no texto, entendeu? Então é muito comum, principalmente a FGV, todas as bancas, na verdade, trabalharem muitas questões de extrapolação. Por quê? Porque eles apresentam uma informação verdadeira, eles colocam trechos que realmente você olha e fala, batem com o texto, mas eles acrescentam uma outra informação que não está no texto, mas ela faz todo o sentido do mundo, entendeu? Então, olha só, extrapolação, como que elas fazem? Pegam recorrências dentro do texto que são bem feitas, fechadinhas, mas eles colocam, às vezes, uma palavra que extrapola o que está no texto. E é errado, porque se recorrência é fazer exatamente o que o texto quer, o que o texto tem de informação, é trazer essas informações, se eu trago algo a mais, eu extrapolo e a questão está errada. E é nessa que eles pegam muitas vezes, ok? Às vezes, essa extrapolação, essa palavra, esse trecho que está extrapolando, ele faz todo sentido, ele é verdadeiro, há uma correlação, mas não há uma equivalência. O que é equivalência? Uma coisa é igual, é parecida com a outra. Você trocando as informações, você não perde a essência. Tudo bem? Então, muito cuidado com a extrapolação. Galera que vai fazer FGV aí, tem um MPU aí na frente, eles gostam de trabalhar com extrapolação, porque parece muito que é a opção correta, ok? A segunda é a redução. Ela é mais difícil. Ela é mais difícil de aparecer e também difícil de identificar. Por quê? Você generaliza alguma informação e você ignora a totalidade do texto. Então, é bem dedutivo, né? Redução. O que é reduzir? É você pegar a informação toda, mas trazer partes dela, ok? Então, mas presta atenção numa coisa. Vamos, só para voltar, para não ficar confuso. Então, reduzir é eu pegar uma informação toda e cortar partes dela. E trazer só uma parte dela e não o todo. Tudo bem? Então, é você pensar o seguinte... Vamos voltar para o exemplo da mãe, né? Que a sua mãe chega e você fala, mãe... Só um minutinho, pessoal. Voltamos, pessoal. Enfim, mais um problema aqui, mas já foi resolvido, eu espero. Então, olha só. Vamos voltar ao exemplo que eu dei da mãe. Então, reduzir é como se você falasse assim. O exemplo que a gente deu foi que a filha da tia passou em um concurso e é do judiciário, né? Que a gente falou que era jurídico. É como se você virasse para sua mãe e falasse: mãe, a filha da minha tia passou em um concurso. Mas não foi um concurso específico?
Ela não queria dar essa informação. O texto, quando ele te apresenta informação, ele quer te dar toda aquela informação. Então, quando você tira a parte a especificidade, você reduziu. Aí você errou a questão, entendeu? Então, essa é outra forma que eles usam para nos pegar aí. Tudo bem? Mas, vou fazer uma observação a respeito da redução. Muitas vezes, a resposta correta ela não está bem completinha, mas ela é a melhor das opções. Então, sempre trabalha com isso. Sempre avalie todas as opções que você tem. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não vá de primeira. Olha todas as opções que você tem, mesmo que você tenha certeza. Só olha, só por descargo de consciência, tá bom? Então, sempre vá em todas. Porque, às vezes, ela não traz a informação inteira em si, mas ela é a melhor opção. Tá bom? Então, cuidado. E a última é contradição. Como a própria palavra diz, é contradizer o que está escrito. E juro pra vocês que isso é muito comum. Às vezes, porque a gente pensa assim, né? Meu Deus do céu, mas como que uma pessoa marca a de contradição? Porque contradizer é, por exemplo, eu falar que é e você me dizer que não é. Então, é eu trazer o contrário. É eu dizer o contrário da opção. Aí você pensa, como que alguém cai? Cai porque vocês não estão entendendo a maldade das bancas. Elas estão em um outro nível. Elas não vão colocar ele é e ela não é. Eles vão colocar de um jeito que você não vai pegar essa contradição, entendeu? Na verdade, você vai pegar porque a gente está treinando aqui. Mas essas são geralmente as três coisinhas que as bancas costumam colocar como as opções erradas, como os erros. Tudo bem? Então, só pra gente rebobinar aqui. Elas costumam colocar como opções erradas extrapolação, redução e contradição. Beleza? Pra gente encerrar mesmo a parte do conceito e começar a fazer exercício, porque compreender e interpretar tem que ser com muito exercício, eu vou dar algumas dicas que, na verdade, eu dei uma secada, que são dicas do Evanildo Bechara. Mas que eu dei uma secada porque eu acho que pra concurso você tem que ter uma sacada melhor do que quando você lê um livro, por exemplo. Mas ao final eu vou dar dicas para quem tem a interpretação e a compreensão muito ruim. E aí tem que estudar de um modo tem que melhorar lá do comecinho, lendo livros e step by step, né? Passo a passo para poder ir melhorando. Mas por enquanto, para quem tá focado em fazer prova e já tem uma compreensão, uma interpretação assim legal, esses 5 passos aqui vão conseguir fazer você matar as questões, ok? Então, quais são os 5 passos? Primeiro, leia o texto todo. Como assim? Vai aparecer a questão para você. A primeira coisa que você vai ver quando você identificar que é uma questão de interpretação e contradição, porque olha só, vou fazer uma observação aqui no meio das dicas. Eu, quando fiz prova durante a minha vida, a primeira coisa que a gente faz é ler a questão. Por quê? Para saber o que eles querem. Porque os textos são muito grandes às vezes. E aí você perde tempo com isso, entendeu? Então, primeiro leia as questões para entender o que ele pede. Às vezes você nem precisa voltar no texto. Mas quando você lê a questão e você perceber que é uma questão de compreensão ou interpretação, leia o texto todo. Por cima mesmo, sem olhar a questão. Lê primeiro o texto para poder entender a respeito de que ele está falando. Dá uma lida no texto. Segundo passo, leia o enunciado e entenda o que se pede. Parece tão besta isso, mas durante a minha vida como professora, os meus alunos, a maior dificuldade deles não era com a gramática, e quem tinha problema com matemática, geografia, história, não era necessariamente com o conteúdo, mas era com a interpretação e a compreensão. Por isso que eu tô falando assim, vá na questão, entenda o que ela pede. Não foge. Vai lá e olha, ela pede isso, isso, isso. Aí volta no texto para poder responder. Você está estudando para responder questão. Então, vá na questão, entenda o que ela pede, volta no texto e procura o que ela está querendo. Ok? Terceiro passo. Leia novamente o texto. Você deu aquela primeira lida, lembram? Vocês deram a primeira lida só para passar o olho, para entender sobre o que o texto está falando.
Aí depois vocês vieram e leram o enunciado. Aí agora vocês vão voltar e vocês vão procurar o que o enunciado está pedindo. E você vai sublinhar essas ideias principais. Quando eu coloco ideia principal aqui, necessariamente na parte de compreensão, eu quero que você circule as ideias principais que têm a ver com o que a questão pede. Tudo bem? Então, nem toda questão de compreensão você precisa ler o texto todo profundamente. Como você já deu essa primeira lida, você já tem uma noção, leia com atenção, claro, né? Você já tem uma noção de onde está o que a sua questão pede. Agora, se você precisa do texto todo, aí é melhor ler o texto todo de novo, ok? Número 4, não leve em consideração, eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer aqui, ó. Não leve em consideração o que o autor quis dizer, e sim o que ele escreveu. E essa aqui no final, não viaje demais, talvez seja a mais importante. Não viaje demais. O que eu quero dizer com o autor quis dizer? É só você pensar quando tem alguma reunião, alguma coisa, e alguém vira e fala: ah, eu acho que ele quis dizer isso. Então, esse quis dizer é o seu achismo. É o nosso achismo que é normal, né? Nós somos dotados de juízos de valor. Então, isso é normal eu pensar o que a pessoa quis dizer. Então, o quis dizer é o que eu acho que ela disse. Só que na compreensão você não tem que achar nada. Sinto muito, mas você não tem que achar nada. Você tem que entender o que ele escreveu. Então, na compreensão, a resposta vai estar no texto. Aí você vira pra mim e fala: Yasmin, eu li a questão 100 vezes e li o texto 100 vezes e eu não consigo achar a resposta no texto. Pode ser que ela esteja com outras palavras, que ela esteja resumindo algumas citações, que ela esteja resumindo algumas enumerações. Isso é normal. Leia com calma. Quando for questão de compreensão, leia com calma, porque se é compreensão, se é o autor diz, segundo o autor, conforme o autor, ele afirma, todos esses enunciados que eu acabei de falar são relacionados à compreensão. Então, se você leu, o autor diz, tem que estar no texto. Procure com calma e não fique achando que ele disse alguma coisa. Isso leva ao erro, porque isso pode te levar à extrapolação. Achar é o que é extrapolação. E é aí que as bancas pegam. É no eu acho. Por quê? Porque faz muito sentido, mas não está no texto. Então, o foco é o que ele escreveu. Compreensão, o que está no texto. É segundo o autor? É conforme o autor? Quando são palavras muito afirmativas, é compreensão. Então, vá procurar a resposta no texto. E não viaje demais. O que é não viajar demais? Ah, eu acho que... Ah, eu penso, pareceu... Não, é o texto. Beleza? E nada mais justo que treinarmos com bastantes questões, porque é assim que você aprende a compreender e interpretar, compreendendo e interpretando. Então, para quem vai fazer a prova da contabilidade, a prova de contabilidade, quem vai fazer a prova do MPU ou qualquer outro concurso que tá aí, que já sabem quem é a banca, estuda só pela banca. E outra coisa, gente, quem vai fazer a prova aí de contabilidade, de suficiência, não se assusta com a FGV. Eu sei que a FGV tem a fama de mal. Mas, tem a fama de má, né? Mas, para o exame de suficiência, eles não vão pesar a mão. Saiba disso. Eles não vão pesar a mão no exame de suficiência. Então, não sofra com a FGV. Faça as questões, trabalhe, estude aí um pouco, mas saiba que eles vão cobrar a nível médio, eles não vão botar para quebrar. Agora, se você vai fazer o MPU ou qualquer outro concurso que seja FGV, treina bastante, que eles vão pesar a mão sim, tá bom? Mas é por isso que a gente tá aqui, porque nós vamos treinar juntos, ok? Vamos começar pelo Sebrasp. Essa questão é uma questão um pouquinho mais tranquilinha, mas ela é uma questão mais comprida. Como eu disse, Sebrasp, FCC, Consuplan, então, Consuplan costumam ser bem grandes. São textos mais compridos e você tem que ter cuidado para não se perder, ok? Mas a FGV são trechos curtos, costumam ser trechos curtos. Às vezes eles nem colocam texto, eles só colocam as opções e você tem que ter cuidado, tudo bem? Então vamos lá. Qual a primeira dica que eu dei aqui? Lê o texto todo para a gente poder entender a respeito de que ele está falando.
Sebrasp, questão de 2024, vamos lá. Há pelo menos 80 anos existe um movimento que busca simplificar o linguajar jurídico. Vocês concordam comigo que isso aqui é importante? Deixa eu pegar o marca-texto, peraí. Vocês concordam comigo que isso aqui é importante? A busca pela simplificação do linguajar jurídico. Concordam comigo? Então vamos deixar sublinhadinho. É só... Olha, não precisa fazer isso na sua prova para você não perder tempo. Eu tô fazendo... Essa é a nossa primeira leitura, lembra? A primeira dica. Eu só tô fazendo isso porque eu quero que vocês peguem as ideias. Porque a ideia é entender sobre o que o texto está falando. Então, quando eu falo para vocês lerem a primeira vez, não é para passar o olho, é para ler entendendo sobre o que ele está falando, o que cada parágrafo está querendo dizer, porque você não pode perder tempo. Vai na questão, volta onde você quer, onde você vai encontrar sua resposta. Então, vamos lá. Então, tentativa de simplificar o linguajar jurídico. Tentativa que se estende ao serviço público para diminuir a burocracia. Então, por que eles querem simplificar? Para diminuir a burocracia. E se estende a quem? Ao serviço público. Então, o serviço público também precisa simplificar o linguajar jurídico. As iniciativas pelo país são inúmeras. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos públicos da cidade busquem esse objetivo. Então, o primeiro parágrafo fala sobre a necessidade e como eles têm se movimentado para tentar simplificar o linguajar jurídico, que o serviço público também precisa mudar o linguajar. E qual é o objetivo? Diminuir a burocracia. Esse com o objetivo, né? Segundo parágrafo. Quando a gente está há muito tempo na área pública, tem a mania de falar por siglas, falar por termos técnicos. Aqui, quando ele fala de falar por siglas, termos técnicos, é essa questão do linguajar jurídico, ok? Muitas vezes, explica-se algo e as pessoas simplesmente não entendem. Daí vem a importância de haver na área pública uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população. O que é muito importante aqui nesse trecho? Ele discutindo o quê? A importância de haver na área pública uma lei que deixe muito clara a forma de se comunicar com a população. Explica o autor da lei. Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população. Então, isso aqui é muito importante. Reduzir a distância entre população e órgãos públicos por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Que conceito? Da linguagem mais simples. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados. Então, é importante que todos os servidores sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática. A educadora Heloísa Fischer enfatiza que sempre houve desconexão entre a língua técnica, administrativa e burocrática e a linguagem compreendida pelo cidadão. Então, há um problema ali, né? Uma desconexão entre essa linguagem mais burocrática e a linguagem que o cidadão entende. Mas a transformação digital, isso é importante, tornou a questão ainda mais urgente, já que a plataformização dos governos está baseada em autosserviços, sem que o cidadão tenha de passar antes por uma pessoa, ir a um balcão ou telefonar para buscar informações. Por isso, Fischer afirma que os textos que informam as pessoas nos ambientes digitais devem reduzir as dúvidas, haja visto o alto índice de analfabetismo funcional. Por que tem que acontecer isso? Por causa do alto índice de analfabetismo funcional. Então, por isso que eles têm que melhorar a linguagem, né? Temos 29% de analfabetos da população brasileira ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar da sociedade. Não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo, complexo, com informações não tão implícitas, o que justifica a necessidade que os textos sejam mais fáceis. Conclui. Vamos lá. Quem pegou a ideia principal aí? Por favor,
Quais foram as ideias principais que foram discutidas no texto? Qual é o foco principal? Se você pudesse falar assim, isso aqui é sobre o que o texto fala. Vocês concordam comigo que é simplificar a linguagem jurídica? Concordam comigo? Aí ele fala o porquê. Por quê? Porque as pessoas não entendem e isso separa o serviço público da população. Aí ele fala um outro porquê. Uma grande parte da população não é plenamente alfabetizada. E ele dá meios para poder conseguir conquistar isso, ok? Por aqui eu vou parar, porque senão eu acabo dando a resposta. Segundo passo, lê o que a questão quer. De acordo com as ideias veiculadas, isso aqui, ó, de acordo com as ideias veiculadas, é típico de questão a respeito de compreensão, porque é de acordo com o texto, não pode fugir, então é compreensão. Ele quer saber o que é correto afirmar. Então vamos lá. Primeiro, a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem do serviço público mais acessível aos cidadãos. Só um minuto, pessoal. Então vamos lá. O que a gente vai aprender a fazer? Lembrando que eu estou partindo do pressuposto que todo mundo está começando do zero. Então, esse passo a passo, ele realmente é demorado, mas na hora da prova você não pode demorar tanto, ok? É dar uma lidinha rápida. E aí, esse passo a passo que eu vou ensinar aqui é principalmente para quem vai fazer FGV. Por quê? Porque às vezes a FGV, uma palavrinha, ela muda e aí você erra a questão. Então, o que eu vou te ensinar agora? Você vai pegar as partes das questões e você vai encontrar dentro do texto. A gente vai pegar e eu vou colocar parênteses e vou colocar um número. Vocês vão ver. E esse número vai equivaler a cada questão. E nós vamos achar no texto a resposta para a questão. Ou o que contradiz a questão, o que faz com que ela extrapole, tudo bem? Então, só para vocês entenderem o passo a passo aqui para a gente matar qualquer questão de compreensão. Marque partes da questão. Se der para levar ela inteira, não tem problema, né? Se ela for uma questão fácil, leve ela inteira. Se não, vai por partezinhas e vê se cada parte é compatível com o texto, ok? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar parênteses na parte que ou ratifica o que a questão está querendo ou que retifica, que extrapola, que reduz ou que contradiz, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui ele está afirmando que a aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem de serviço público mais acessível aos cidadãos. Vamos ao texto. Então, ele está falando que só a lei já resolve o problema. Vamos aqui no texto. Tararam, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Aqui, ó. Nessa parte do texto aqui, ó, ele fala o quê? Ainda há necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados. Yasmin, como essa anula essa daqui, ó? A aprovação de uma lei é suficiente para tornar a linguagem de serviço público mais acessível aos cidadãos. Ele fala sobre a aprovação de lei? Fala, bem aqui. Na capital paulista, há uma lei municipal que determina que todos os órgãos busquem esse objetivo. Então, ó, essa primeira parte aqui, ela faz sentido? Faz, ela tem no texto. Mas essa palavrinha aqui, ó, suficiente, ela não generaliza? E quando ela fala que é suficiente, só isso vai resolver. Mas quando eu venho aqui no texto, ó, por isso, além de lei, ele fala que ainda há necessidade de que é também de que quem trabalha com o público seja conscientizado e capacitado. Então, essa parte aqui, ela anula a outra parte. Eu vou colocar aqui letra A, porque você vai saber que essa parte do texto me prova que essa questão está errada. Então, ó, por quê? Porque ele falou que suficiente. Então, é aqui o erro. A aprovação de uma lei é importante?
É importante, tanto que eles fizeram. Mas ela é suficiente? Não. Como que eu provei no texto? Porque tem uma parte que fala, isso também é importante. O quê? Você conscientizar e capacitar. Vocês estão vendo que a gente está achando no próprio texto a contradição, as respostas? Isso é compreender um texto. Isso é o chuchu do negócio. Letra B, vamos caçar no texto as respostas. Os servidores públicos utilizam siglas e termos técnicos. Eu lembro de ter visto isso no texto. Procede? Cadê? Aqui, ó, tá no texto. Quem trabalha muito tempo na área pública, os servidores, certo? O que eles têm? A mania de falar por siglas e por termos técnicos. Então, a nossa primeira parte é verdadeira. Vamos para a segunda. Eles fazem isso por desconhecimento de formas mais claras de se comunicar com a população? Eles fazem isso de propósito? Não. Me prova. Tá bem aqui, ó. Há muito tempo na área faz com que eles falem por termos técnicos e siglas. Então, não tem a ver com não saber, tem a ver com a prática. Eles já trabalham há tanto tempo que eles têm mania de falar. Você fica lendo tanto a respeito daquilo que vira o seu linguajar. Então, ele está dizendo aqui que é mania, que é habitualidade, virou hábito. E não porque eles... Como é que ele afirma aqui? E não porque eles desconhecem formas mais fáceis de falar. Não tem. Então, isso aqui também está errado. Baseado no quê? Nessa parte aqui. Então, vamos colocar a letra B. É aqui. É essa parte que está errada. É isso que eu quero que vocês façam, pelo menos agora no começo para treinar. Vão marcando pedacinhos do texto e procurando no texto o que anula ou que faz com que a resposta esteja certa. Tudo bem? Depois você começa a só olhar e vai ficando mais fácil. Mas por enquanto faz isso. Confia em mim. Faz isso. Principalmente a FGV. Cada palavrinha é importante quando você está fazendo uma prova de compreensão e de interpretação. Letra C. A transformação digital é a principal causa, então ele está dizendo que é a principal causa do problema do uso do linguajar jurídico no serviço público. Então, ele falou aqui sobre a transformação digital e que ela é um problema nesse sentido aqui, ó, do linguajar jurídico. Onde que ele fala sobre transformação digital? Aqui, ó. Mas a transformação digital tornou a questão ainda mais urgente, já que a plataformalização dos governos está baseada em autosserviços. Então, aqui está falando de transformação digital? Sim, houve uma transformação digital. Mas ela é a causa do problema? É por causa, ele está dizendo isso, que é por causa da transformação digital que as pessoas não conseguem, esse uso do linguajar jurídico é usado no serviço público. É por causa da transformação? Não, ele está falando aqui, ó, tornou a questão que de facilitar a linguagem jurídica. Então, não faz o menor sentido. A nossa resposta está bem aqui, ó. Essa transformação digital tornou a questão urgente e não é o problema. Então, a letra C também está errada. Letra D. A simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar para reduzir o índice de analfabetismo funcional. Quando você pega o começo aqui, ó, a simplificação da linguagem no serviço público pode colaborar. Aí você fala, com certeza. Começou linda. A simplificação da linguagem do serviço público pode colaborar? Sim, sim. Com o quê? Aí ele fala aqui, ó, para reduzir o índice de analfabetismo funcional. Ele fala sobre analfabetismo funcional? Fala, bem aqui, ó, nessa parte. Aqui. Nós só temos 12% de pessoas com em leitura, com dificuldade para ler texto longo complexo. Isso aqui é analfabetismo funcional, são os 88% da população. E essa linguagem vai fazer a galera ler e compreender.
ele está afirmando aqui o seguinte: 88% da população é analfabeto funcional. Aí ele falou o quê? Se a gente facilitar, ajuda eles, entendeu? Ajuda quem não sabe compreender o que está lendo, mas ele está dizendo aqui, reduz o índice de analfabetismo funcional. Acha para mim no texto. Vamos achar no texto. Temos 29%, tá aqui o trecho que nos interessa. Temos 29% de analfabetos na população brasileira, ou pessoas que têm um alfabetismo tão rudimentar que não conseguem participar da sociedade, não conseguem dar conta do que precisam ler. Nós só temos 12% de pessoas com proficiência em leitura e 88% com grau de dificuldade para lidar com texto longo e complexo. Com informações não tão explícitas, o que já justifica a necessidade, então, a necessidade que os textos sejam mais fáceis. Por quê? Porque as informações não são tão explícitas. Então, imagine para um analfabeto funcional ainda ficar tentando entender o que quer dizer essa palavra, um sinônimo para ela, para ele poder aplicar ali e entender. Mas ele não fala sobre reduzir o índice, entendeu? Ele fala, vai facilitar a compreensão? Vai facilitar a compreensão. Agora, reduzir o índice extrapolou demais. Não é a nossa questão também. E ela tá onde? Letra D, aqui, nesse trecho. Aqui. Nossa, ficou horrível esse D, Deus é mais. Letra E, com certeza é a certa? Sim, mas você tem que entender por quê. O uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão pode contribuir para aproximá-lo dos órgãos públicos. Vamos achar a resposta no texto. Então, ele está dizendo que qual que é o benefício da linguagem mais acessível? Contribuir para aproximá-los dos órgãos públicos. Onde que está esta parte? Vamos olhar no texto. Aqui. Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Olha o que ele... Aqui foi mamão com açúcar, né? Aproximá-lo, pode contribuir para aproximá-lo. Aí, ele colocou aqui, reduzir a distância. Então, pegando a maldade da banca, ele colocou aqui, ficou clara a importância de reduzir a distância entre o órgão público e a população. Aí a banca fez o quê? Uma paráfrase, uma recorrência, mudando palavras, mas são sinônimas. Entendeu? Não são as palavras sinônimas, as ideias são sinônimas. Reduzir a distância não é o mesmo que aproximar. Se eu reduzo a distância, eu aproximo. Entendeu o que eles fazem? Eles colocam ideias sinônimas, ideias parecidas e não palavras, ok? Então, a nossa letra E. Tá linda. Olha aqui, Pode contribuir para aproximar dos órgãos públicos. Ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos. Então, essa parte tá aqui, reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população. Essa parte tá aqui, a resposta tá aqui, Eu vou colocar assim, é 1. Onde que tá matando essa segunda parte da E1? Bem aqui, É 1. E essa outra parte, essa primeira aqui, o uso de uma linguagem mais acessível ao cidadão. Aqui, por meio da linguagem. Então, aqui é o E2. E aqui é o Opa, cadê? E aqui é o E2. Letra E. Yasmin, mas ele não falou o uso de uma linguagem mais acessível. Mas ele não está falando o tempo inteiro de linguagem mais acessível? Ele não está falando o tempo inteiro simplificar, linguajar, diminuir a burocracia. Com certeza essa linguagem está retomando simplificar o linguajar, simplificar, facilitar, tudo bem? Então, letra E é a nossa resposta correta. Deu para entender o que vocês vão fazer agora no começo, que vocês estão treinando compreensão? Cortar pedacinhos da questão e caçar quem que afirma ou anula a parte dessa questão. Até você chegar num patamar assim que você vai ler a questão e nem precisar cortar por pedaço, só ir lá e pronto, achei no texto. Mas no começo faz isso,
Corta os pedacinhos e procura cada pedacinho dentro do texto. Mata um com o outro, entendeu? Isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui não tá aqui. Isso aqui tá dizendo que não é isso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 2. FGV, o terror de todo mundo. Ó, os textos da FGV são pequenininhos, tá vendo? Observe o seguinte texto. Dizer as coisas como elas realmente são, ou como realmente aconteceram, aqui devia ser um A, né? Realmente aconteceram, pode tornar-se incômodo. Então, aqui ele está falando a respeito de falar a verdade, né? Dizer coisas como elas realmente são, então, como realmente aconteceram, é falar a verdade. E isso é incômodo. Aí ele fala a verdade, quando ele fala a verdade, ele tá retomando isso aqui, justamente, ó. Realmente aconteceram e realmente são. A verdade implica uma correlação entre o que se diz, o que se sente e o que se pensa. Então, é uma relação entre essas três coisas. Dizer, sentir e pensar. Definir a verdade é simples, pô-la em prática é difícil. Então, falar e fazer é diferente. Aqui, difícil é falar, agora, difícil é fazer, quer dizer, fácil é falar. Tanto que costumamos fazer uso das mentiras piedosas, quando não se quer ofender alguém com a verdade. Entretanto, a verdade não é só uma questão pessoal, mas também social. Isso se evidencia claramente no plano político, onde a verdade parece algumas vezes estar ausente. Então, a verdade ela não é só pessoal, mas ela também é social. E a gente vê isso nos planos políticos, por quê? Porque a verdade está ausente, algumas vezes, né? Algumas vezes ela está ausente. Um velho ditado romano dizia que a esposa de César não só deve ser virtuosa, como também parecer sê-lo. O que tá? Entenderam o texto? O que ele está falando aí? Sobre a verdade. E que a verdade é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Ela é incômoda. Às vezes a gente costuma, para não chatear a pessoa, fazer aquela mentirinha. Ele chama aqui de mentiras piedosas, tudo bem? Essa é a questão do texto. Ele critica a política também. Então, vamos lá. O que defende o autor desse texto? Vocês já aprenderam comigo que quando fala o autor defende, o autor quis dizer, o autor não sei o quê, é porque é compreensão. Então, tem que estar no texto. Cuidado com a FGV, tá? Dificilmente, para quem vai fazer prova da FGV aí, dificilmente a FGV vai fazer uma recorrência bem parecida como o que aconteceu com o Sebrasp, que haviam palavras que eram iguais, entendeu? Ela vai fazer o que o Sebrasp fez naquele momento, né? Que ele colocou ideias parecidas, ideias e não palavras. Então, FGV é um pouquinho mais embaixo. Então, sempre faça aquilo que eu falei. Vai por partes, vai procurando por partes. Ela não vai facilitar a sua vida. A FGV não. Nenhuma banca, né, na verdade. Então, vamos lá. Ele quer saber o que o texto defende, o que o autor defende. O autor defende que a verdade costuma ser incômoda para o que a... Vamos começar pela E. Então, vamos pular a primeira. Vamos lá, letra E. Os romanos sabiam que na política a noção de verdade era impraticável. Então, vamos por partes. O que os romanos sabem? Que na política, o que acontece? A noção de verdade é impraticável. Onde que fala sobre romanos? Aqui, ó. Um velho ditado romano, ele dizia que, então sabiam, dizia que, é proporcional, é equivalente. Sabiam o quê? O que eles diziam? O que eles sabiam? Que na política a noção de verdade era impraticável. Aqui não. Aqui ele diz o quê? Ó? Que a esposa de César não só deve ser virtuosa, como também parecer sê-lo. Esse dizer aqui, ó, a esposa de César não deve só ser virtuosa, como também parecer sê-lo. A justiça também, para quem não sabe, a justiça ela não pode só ser justa, ela tem que parecer. Por quê? Porque ela tem que dar credibilidade. É isso que ele está querendo dizer. E não que a noção de verdade é impraticável. Ele diz, é um ditado romano que ensina que você tem que dar credibilidade. As pessoas vão te respeitar não só por você ser, mas você também mostrar ser. Entendeu? Então, não é a letra E. Não tem nem nada a ver aqui. Só um minuto, pessoal. Voltando aqui. Então, não é essa porque não tem nada a ver.
Isso aqui extrapola o texto, né? Então, não é essa. Letra D. A verdade tem uma dimensão desconhecida que se manifesta no plano político. Então, ele está dizendo o quê? Que a verdade tem uma dimensão desconhecida, então tem verdade no plano político, porque ela se manifesta no plano político, ok? A verdade se manifesta no plano... Não, peraí. A verdade... Tá, só um minutinho. A verdade tem uma dimensão desconhecida que se manifesta no plano político. Essa dimensão desconhecida, que se refere à verdade, ela é manifestada no plano político. Em que parte ele fala de plano político? Ele fala aqui, ó, no plano político. O que se evidencia no plano político? Que não é uma questão só pessoal, mas ela também é social. E aí, o que ele fala que aparece no plano político? Na verdade, ele diz aqui o quê? Ela está ausente, ela não aparece no plano político. Quem? Aqui o tempo inteiro o texto está falando sobre a verdade, tá, gente? Então, só para a gente rebobinar aqui, ó. O que a questão está afirmando? Que a verdade tem uma dimensão desconhecida e essa verdade com uma dimensão desconhecida se manifesta no plano político. E aqui no trecho, ele diz o quê? No plano político, o que se evidencia é essa questão pessoal e social, mas que a verdade ela está ausente. Então, na verdade, olha. Então, a verdade está ausente e não ela é manifesta no plano político. Então, aqui há uma contradição. Não é a letra D. Vou tirar isso aqui que está ficando muito poluído visualmente. Não é a letra D, por quê? Porque há uma contradição. Letra C. É fácil praticar a verdade. Daqui a gente já consegue eliminar, né? Vocês lembram que no início ele fala sobre isso? Peraí. Tá. No início ele fala sobre isso. É fácil praticar a verdade. Ele, muito pelo contrário. Ele fala aqui, ó. A verdade... Tá. Dizer as coisas como elas realmente são, pode tornar-se incômodo. É incômodo dizer a verdade. Aí ele fala, a verdade implica... Pô-la em prática é difícil. Pôr a verdade em prática é difícil. Então tá na cara aqui essa questão. Há uma contradição, porque aqui, ó, vamos colocar C. Aqui ele está dizendo o quê? Ela é difícil. Praticar a verdade é difícil. Então não é essa a nossa questão também, porque aqui há uma contradição. A letra B. Inclusive aqui, ó, pois se refere a dizer coisas como elas realmente são, essa parte é verdade, tá? Porque ele está dizendo aqui, ó, dizer as coisas como elas realmente são é a verdade, entendeu? Quando ele retoma aqui, ó, dizer as coisas como elas realmente são, como realmente aconteceram, aí aqui, ó, quando ele fala a verdade, ele retoma isso aqui, entendeu? Como realmente são, como realmente aconteceram. Então, essa parte aqui, ó, procede, porque ela se refere, a verdade é dizer o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu, mas não é fácil de praticar. Tá escrito aqui, ó. Letra B. A verdade é uma questão mágica, com exceção do plano político. Em que momento há uma informação sobre questão mágica? Ele fala, na verdade, que é uma questão pessoal, mas também social. Então, não tem nada de mágica. É pessoal e social. Está extrapolando. E realmente, ele fala aqui, ó, com exceção do plano político. Quando ele fala que isso evidencia, não só com exceção do plano político, na verdade, né? Então, aqui extrapola e aqui também extrapola. Então, não é a letra B. Vamos achar onde está a resposta para a letra A. A verdade costuma ser incômoda para o que a declara. Qual a prova disso? Onde que eu acho essa parte do texto? Quando ele fala bem aqui, ó. Dizer as coisas como elas realmente são pode tornar-se incômodo. A verdade costuma ser incômoda. Lembra que a gente falou,
dizer as coisas como elas realmente são ou realmente aconteceram é a verdade. Como é que eu sei, Yasmin? Porque ele retoma aqui, ó, a verdade. Ele retoma aqui, apontando para o que foi dito anteriormente. Isso é muito comum, viu? Cuidado com referenciação. Referenciação é achar a quem aquela palavra se refere, entendeu? Então, aqui, ó, ele usa a palavra verdade, retomando o quê? Dizer as coisas como elas realmente são ou como realmente aconteceram. Só que em vez de repetir de novo, isso é muito comum em texto, que é para o texto não ficar cansativo. Em vez de ficarmos repetindo os sujeitos, a gente usa palavras que tomem o significado deles. Isso é muito comum e nós vamos estudar isso durante essas nossas aulas, tá? Então, aqui ele usa a verdade, por quê? Para ele não precisar ficar escrevendo as coisas como elas realmente estão, realmente aconteceram. Então, ó, isso tudo aqui, ó, é a verdade. Aqui, ó, a verdade é isso tudo aqui. Quando ele fala que pode tornar-se incômodo, não é isso aqui que é a verdade? Tá dando para entender? Vou tirar todas as setas de novo. Quando ele fala, o que, Yasmin, eu não tô conseguindo ver a verdade incômoda. Vou te mostrar. Tornar-se incômodo. O que é incômodo? Dizer as coisas como elas realmente são ou como realmente aconteceram. Isso é incômodo, certo? Essas duas coisas. Para ele não repetir, ele resumiu isso. Ele falou o quê? A verdade. Então, a verdade é dizer o que realmente aconteceu e dizer o que realmente são. Então, ó, o A1, que é essa primeira parte aqui, ó, tá verdade? É verdade, ó. A verdade costuma ser a verdade é o A1. E o A1 tá onde? Aqui, ó. A1, A1. Por quê? Ele usou a palavra verdade para não precisar ficar repetindo o que é a verdade, entendeu? E quando ele fala que isso pode tornar-se incômodo, é o quê? Falar a verdade, entendeu? Yasmin, eu ainda não consegui ter certeza. Tudo bem. Então vamos aqui, ó. Vamos para outra parte que comprova isso aqui. Tanto que costumamos fazer uso de mentiras piedosas. Esse tanto que costumamos fazer uso de mentiras piedosas para não, quando não se quer ofender alguém com a verdade. Também é uma prova de que falar a verdade é incômoda para quem a declara. Porque pensa comigo, ele fala aqui com todas as letras que a verdade é incômoda. Falar a verdade é incômoda para quem fala. E aí ele vira e fala, ele ratifica isso, falando o quê? Tanto que costumamos fazer uso das mentiras piedosas. Por quê? Porque a gente prefere mentir do que se incomodar, ó. Quando não se quer ofender alguém com a verdade. Então, eu prefiro mentir do que dizer a verdade e ofender alguém. Entenderam? Então, eu tenho duas partes nesse texto que comprovam que a letra A está correta. A primeira é o que é a verdade e ele falando que ela se tornou incômoda. E o outro é dizer que a gente é tão incômodo para quem fala que a gente prefere mentir do que falar a verdade, para não ofender ninguém. Entenderam? Então, letra A é a nossa opção correta. A FGV sempre vai trabalhar assim. Sempre não, né? Vai que ela tira uma carta da manga. Mas a FGV, ela trabalha dessa forma. Textos curtos e ela coloca recorrências que trazem a ideia de volta. E não as palavras, os sinônimos, mas a ideia. E isso pega sim em prova, tá? A gente acha que tá abafando, mas aí quando você vê uma palavra, lascou tudo. Então preste atenção. Vamos lá, Sebraspe. Tá bom. Além de ser fonte de prazer, a ficção permite ao leitor aprender com a experiência ficcional. Pessoal, não, vamos lá. A simulação é usada, por exemplo, para se aprender a pilotar um avião. Vamos fazer as nossas observações.
Tá, além de ser fonte de prazer, a ficção. Estamos falando sobre ficção. Permite ao leitor, então é para quem lê, aprender uma experiência ficcional. Aprender com a experiência ficcional. A simulação é usada, por exemplo, para se aprender a pilotar um avião, pois é útil passar um tempo em um simulador de voo. Apesar de ser essencial a prática em um avião real, na maior parte do tempo não acontece muita coisa no ar. Já no ambiente seguro de um simulador, é possível enfrentar as mais diversas experiências e ensaiar como responder a situações críticas. E as habilidades aprendidas, então no simulador você aprende, são transferidas para o leitor. Então, quando eles estão no simulador, eles aprendem assim como quem lê aprende com a experiência ficcional. Tudo bem? Da mesma forma, quando nos envolvemos nas tramas de ficção, o que aprendemos é transferido para as nossas interações cotidianas. Então, também, quando nós lemos, a gente também aprende. E também aprende para o nosso dia a dia. Ao compartilhar indiretamente os acontecimentos da história e fazer inferências sobre o desenvolvimento da trama, o leitor expande sua empatia, ou seja, alinha seus pensamentos e suas emoções com os das personagens. Imagens de ressonância magnética mostraram que, quando as pessoas leem a descrição de ações, como subindo as escadas, a leitura leva à simulação do conteúdo motor e emocional no cérebro, acompanhada por mudanças nas regiões cerebrais que provocam as ações, como se o leitor as estivesse realizando. Então, ele está dizendo aqui que tanto o leitor quanto quem faz simulação vive aquilo ali de fato, como se estivesse vivendo, como se estivesse naquela situação, ok? Vamos sublinhar mais alguma coisa? O leitor expande sua empatia, tá. Ok. O que a questão quer? Entende-se do primeiro parágrafo recorrência. Recorrência não. Recorrência, né? Compreensão. Tá no primeiro parágrafo, é isso que ele tá falando. Tá no primeiro parágrafo. O que ele quer saber? Que tanto a ficção quanto a simulação são apenas fontes de prazer. Apenas. Já toma cuidado com essas palavras que generalizam demais. Vamos matar ela aqui, ó. São apenas fontes de prazer. Ele realmente fala, opa, na primeira palavra a gente já mata. Além de. Então, ele não é só. As primeiras palavras do texto já matam a primeira questão. Eles não são apenas. Eles são, além de fontes de prazer, eles são experiência ficcional. Então, já matamos a primeira aqui, ó. Vamos colocar bem aqui. Vamos pegar aqui, ó. Esse além de já matou a letra A. Possibilitam aprendizados aplicáveis na realidade? O que vocês acham? Deem uma lida aí, enquanto eu bebo minha aguinha aqui. Então, ele diz que possibilita, é uma possibilidade que os aprendizagens sejam aplicados na realidade. Vamos achar no texto. Então, olha só. Aqui, por exemplo, depois é útil passar no tempo, apesar de ser essencial prática em vida, não acontece. Já o ambiente seguro do simulador é possível enfrentar as mais diversas. As habilidades aprendidas são transferidas ao pilotar um avião. Então, olha aqui, ó, há aprendizados. O que ele está me dizendo aqui? Só que ele quer tanto a ficção quanto a simulação. Aqui ele fala primeiro de quem? Da simulação. A simulação é usada, por exemplo, ele fala que passa um tempo no voo, porque geralmente não acontece quando a pessoa está pilotando de verdade, né? Aí ele vem aqui. No ambiente seguro, é possível enfrentar as mais diversas experiências e ensaiar como responder a situações críticas. Aí ele fala, essas habilidades aqui de responder a situações críticas, essas diversas experiências que ele tem no simulador, essas habilidades que são aprendidas aí, elas são transferidas ao pilotar um avião. Então, o que ele está falando do simulador? Quando você vai pilotar um simulador, eles pegam mais pesado. Por quê?
Pode ser que aconteça quando você está pilotando, é isso que ele está dizendo. E aí ele diz que quando ele está no simulador, essas experiências, essas situações críticas trazem habilidades que são aprendidas e são transferidas para a pessoa que pilota. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. Então, essas habilidades são aprendidas, transferidas ao pilotar um avião, quando ele vai de verdade. O simulador faz com que, quando ele vá ao avião, ele consiga passar por essas dificuldades que ele falou aqui. Por quê? Porque primeiro ele treinou e a habilidade ficou no cérebro, entendeu? Então, a primeira parte da ficção procede. São habilidades que eles aplicam na realidade. Da ficção não, perdão, da simulação. E da ficção? Aqui, ó. Tramas de quando nos envolvemos da mesma forma. Esse da mesma forma já me indica o quê? A mesma coisa que acontece com o simulador, que são essas questões aqui, ó. Essas habilidades aprendidas são transferidas. Da mesma forma, a mesma coisa acontece quando nos envolvemos nas tramas da ficção. Isso já mata. Só esse da mesma forma, ele já mata a parte da ficção. Por quê? Da mesma forma que forma. Essa aqui, ó, habilidades aprendidas, transferidas para a vida real. É isso que ele está dizendo. Quando nos envolvemos nas tramas da ficção, aprendemos. O que aprendemos é transferido para as interações cotidianas, traduzindo para a realidade. Então, esse interações cotidianas, ele é equivalente à realidade. Tá vendo como as bancas trabalham? Yasmin, eu não consigo olhar para interações cotidianas e ver realidade. Mas interações cotidianas não é o que você vive no dia a dia, não é a vida real? Então é a realidade, entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. Isso que ele aprende na ficção é transferido para a realidade, que é o que ele diz aqui, ó. Essas duas coisas, ficção e simulação, possibilitam aprendizados aplicáveis à realidade. Então, ele está dizendo aqui, e se vocês continuarem, vocês vão ver. Quando um piloto de avião vai para o simulador e passa por coisas que não é normal que aconteçam quando eles forem trabalhar, ele aprende coisas e leva para a vida, para quando ele for pilotar de verdade. E uma pessoa que lê ficção também aprende com as personagens. Ele também vive o que acontece ali dentro do personagem e ele transfere isso para a realidade. E tem até uma pesquisa que fala a respeito disso, de que pessoas que leem bastante tomam decisões melhores. Mas isso não está no texto, né? O que importa é o que está no texto. Mas ele fala isso. Inclusive, no outro parágrafo, ele fala a respeito disso, de como o cérebro muda e entra na cena quando você está lendo o livro. Então, pro outro parágrafo que ele nem citou, ratifica essa questão, essa alternativa, ok? Então, a nossa correta é a letra B. Onde está a letra B? Aqui e aqui. Em toda essa parte aqui, ó. A letra B, você encontra a resposta. Tanto aqui, ó, habilidades, tararau, tararau, quanto aqui, da mesma forma, tararau, tararau. Tudo isso mata a letra B de bola. Letra C. Garantem experiências seguras na realidade? Pelo amor de Deus, né? Não garante. Ele sempre fala aqui, ó, sobre compartilhar indiretamente. Ele fala aqui também sobre permitir. Isso são coisas que não são incisivas, tipo, garantir experiência. Não tem isso aqui, entendeu? Não dá para entender isso daqui do texto. Extrapola. Não garante nada. É possível, é provável que você tenha experiências melhores, mas não garante nada. Proporcionam experiências concretas. Essas daqui são iguais, ó. Garantem experiências seguras e proporcionam experiências concretas. Com certeza vai dar certo? Não. É concreto? Com certeza vai acontecer? Não é concreto. Eles trabalham para saber se posicionar nas probabilidades, né? Nas improbabilidades ali que acontecem. Dependem do interesse do indivíduo? A ficção e a simulação dependem do interesse do indivíduo? Em nenhum momento ele fala a respeito de
interesse do indivíduo. Aqui também a extrapolação. Não há nada a respeito de interesse, falando necessariamente sobre a ficção e a simulação dependerem do interesse do indivíduo. Aí você pensa, Yasmin, mas faz sentido, porque só quem lê é quem gosta de ler, e só quem vai pilotar é quem gosta de pilotar. Me prova no texto, onde que fala a respeito o que eles podem se comparar, que são características em comum, é o interesse do indivíduo. Em nenhum momento ele fala isso. Não consigo trazer essa conclusão em nada do texto aqui. Então extrapola. Se não está no texto, não pode existir nas alternativas, ok? Então, pra gente finalizar, eu vou pegar uma bem boa aqui. Deixa eu ver. Vamos finalizar com a FGV, porque tá passando do tempo. Deixa eu ver se essa é melhor que essa. Tá. Essa daqui, então. Vamos lá. Só pra gente finalizar com a FGV, texto curtinho. O escritor Érico Veríssimo falou sobre o consumidor. O objetivo do consumidor não é o de possuir coisas. Então, o objetivo do consumidor não é o de possuir coisas, mas de consumir mais, cada dia mais e mais. A fim de, com isso, o que é esse a fim de quê? Com a finalidade de compensar seu vácuo interior, sua passividade, sua solidão, seu tédio, sua ansiedade. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está falando a respeito de quê? De consumidores. Mas ele está falando de qualquer tipo de consumidor? Não. De gente que só compra por querer mais, por querer tapear outras coisas, né? Então, vamos lá. Letra A. Não, primeiro aqui, né? Seguindo a opinião do autor, se é seguindo a opinião do autor, então é compreensão. O que o consumidor inveterado é que ele se habituou, ele acabou aprendendo a ser consumidor, aprendendo a ser assim, né? O que o consumidor inveterado, segundo a opinião do consumidor inveterado, o quê? Pretende possuir cada vez mais? Vamos procurar no texto. O objetivo dele é possuir cada vez mais? Não. Olha aqui, ó. O objetivo dele é compensar alguma coisa. Não é possuir. Inclusive, ele fala aqui, ó. O objetivo do consumidor não é... Olha aqui, ó. Contradição perfeitinha aqui, ó. Não é o de possuir coisas. Então, não é essa. A primeira foi por contradição. Vamos colocar aqui, ó. Letra A. É aqui que tá matando a letra A. Letra B. Vamos pular a B. Letra C. Mostra tendência a economizar exageradamente. Isso não faz o menor sentido, né? Uma pessoa que gasta muito quer economizar. Fora que no texto não tem nada relacionado a isso. Então, isso aqui extrapola. D. Vive permanentemente com dificuldades econômicas. Percebem que faz sentido? Faz sentido uma pessoa que consome demais ter dificuldades econômicas. Mas acha no texto, é o que eu falei. Lembra a quarta regrinha? Não viaje demais. Yasmin, faz todo sentido da vida, faz mesmo. E realmente é verdadeiro, pode ser uma questão verdadeira, mas não tá no texto, entendeu? Não viaje demais. Faz sentido uma pessoa que compra muito ter problema financeiro? Faz sentido, mas não tá no texto. Então não pode ser a letra D. A letra D extrapola as nossas opções, o que está escrito no texto. Vamos para a letra B de bola. Procura compensar algumas deficiências. E a FGV foi tão boazinha dessa vez que ela até colocou aqui a palavra mesmo. Ela nem trabalhou com ideias parecidas. Ela botou compensar. E ele fala aqui, algumas deficiências. Aí você fala, Yasmin, mas aqui ele está tentando compensar o vácuo interior, a passividade, a solidão, o tédio e a ansiedade. Vocês concordam comigo? Olha só, deficiência é a falta de alguma coisa, né? Principalmente nesse contexto. Deficiências são faltas, vácuos, são buracos, ok? Você concorda comigo que a FGV fez como se fosse um resumo? Para compensar, então ele compra muito para compensar o quê? Faltas, vácuos, deficiências. Ela só
pegou o texto, fez a recorrência, resumindo o que ele quer compensar, entendeu? Então, olhando para cá faz todo sentido. Ele quer compensar o quê? O vácuo interior, esse vazio interior. O que mais que ele quer compensar? Quais outras faltas? Passividade é outra falta. Solidão, outra deficiência. O tédio, outra deficiência. Ansiedade, outra deficiência. Então, ele faz isso para compensar realmente faltas, deficiências, vácuos, buracos. E aí, pessoal? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? O que vocês acharam? Todo mundo conseguiu entender? Eu vou finalizar a aula aqui hoje, mas eu quero dar alguns avisos. Primeiro, se você é da contabilidade, vai fazer o exame de suficiência, entra aqui embaixo, deve ter um link aqui no canal do YouTube e entra no nosso grupo, entra no nosso mundo aí da contabilidade, do CFC Academy, faça parte de tudo isso, porque você vai ter acesso às aulas de português, às aulas de contabilidade, de tudo que você precisa para a suficiência e também para concurso, porque o CFC Academy agora também trabalha com concursos mais focados para contabilidade. Algumas questões que eu trouxe aqui, a maioria delas, inclusive, são da contabilidade, mas eu trouxe outras também porque eu achei interessante. Faça parte da nossa equipe, do nosso grupo, que a gente vai fazer questão de trabalhar junto com você para essa aprovação. E para a galera que está aqui, que não tem nada a ver com contabilidade, mas todo mundo sabe que língua portuguesa cai em qualquer concurso, todas as terças-feiras, às 20 horas, vai ter aula de língua portuguesa aqui no canal do CFC. Seja muito bem-vindo, sempre venha, porque como falei, tudo que eu estou ensinando aqui vai cair em todos os concursos e não só para a galera de contabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem é do CFC Academy e ficou com dúvidas ou precisa esclarecer qualquer coisa relacionada à língua portuguesa, entra lá, faz a pergunta que eu, assim, o mais rápido possível, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês e pode ser relacionado a qualquer assunto de língua portuguesa. Entra lá no CFC Academy, faz a sua pergunta, o seu desabafo, sei lá, qualquer coisa relacionada à língua portuguesa. E quem tiver com muita dúvida, não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo que depois eu vou dar um jeito de respondê-los também. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham uma excelente noite, respirem um pouquinho, porque realmente é um conteúdo, apesar do conceito ser pequeno, é um conteúdo denso e que faz a gente quebrar um pouquinho a cabeça. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até terça-feira, viu? Às 20 horas. Eu parei.